na transição que você fez do cursinho para um estudo mais personalizado, focado naquilo que realmente importa? O que você mudou na prática, assim? Tudo, né? Eu parei de assistir videoaula, eu comecei a estudar por conta, eu comecei a fazer muitas questões, muitas mesmo. Antes você não fazia questões na prática, Eu fazia, mas só as da aula lá. nada comparado com o que eu comecei a fazer depois, né? Aprendi a filtrar por banca, aprendi a ver os assuntos no edital, é, via também, aprendi a analisar o que que era lei seca, o que que era a parte mais de doutrina, até que ponto era cobrada essa doutrina, porque o professor, ele tem muito conhecimento, então, às vezes ele dá uma divagada, né? Total, e foge do perfil da prova. Isso. Que é a estratégia, né, cara? O É. cara, às vezes o professor, ele não foi concurseiro muitas vezes, não prestou concurso, e aí o cara normalmente erra muito nisso. E ele quer passar o conhecimento que ele tem, eu até entendo isso como professor. E autoridade também, né? Esse é o ponto. O cara quer demonstrar muito conhecimento, mas, cara, para um concurso de nível médio não faz sentido, às vezes, você falar sobre algumas coisas, sabe? E até os de nível superior, Gu, ainda. Primeira fase de juiz é lei seca, de juiz. Sim. Então, assim, você tem que começar do básico, né? O que que é o arroz com feijão do concurso? É a lei seca. O que eu tô fazendo se eu tô só assistindo vídeo aula? Eu tenho que ir ler a lei seca, porque a prova é escrita, né? Então, assim, eu pequei muito no primeiro ano. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, acho que eu teria sido aprovado muito mais rápido. Mas faz parte, né? Acho que todo mundo que não é da área de direito e a gente que foi acostumado com esse ensino tradicional de tem que estar na escola para aprender, você precisa de um professor para aprender. Não, gente, a gente consegue aprender as coisas sozinhos. Nós somos capazes de aprender as coisas sozinhos, sabe? Vai demandar um esforço? Vai. Mas vai ser um conhecimento absorvido muito mais rápido, muito melhor. E vale a pena, né? Porque você sente a evolução. Normalmente o pessoal desiste antes de mudar, sabe? Porque, cara, eu entendo, né, que eu queria também fazer cursinho quando comecei a estudar. Era o meu objetivo, só que não tinha dinheiro. Aí eu fui obrigado a estudar do meu jeitinho e graças a Deus que isso aconteceu. É que quando eu fui estudar, você já era concursado, então já tinha uma outra realidade, né? E é Sim, pô, concursado de TRT, então tinha um salário bom, já dava conta da família. eu lembro que Né? de olhar as parcelas do cursinho, né? E aí vem uma confissão, né? Eu, se eu pudesse voltar no tempo, tinha, eu acho que falado não faz isso, Natasha, antes Mas aí terá de que ir pro será? cursinho. Será que eu teria estudado? Talvez isso poderia ter sido um Ah, bloqueio sim, as também. coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Mas para vocês terem uma ideia, né? Eu nunca fiz cursinho. Por exemplo, eu nunca tinha visto um PDF de cursinho na minha vida. Até a Natasha começar a estudar, acho que eu vi, na verdade, quando você estava estudando lá, uma época que você falou, não, vou fazer TRE. Aí eu olhei o material e falei, cara, 15 mil páginas de nível não faz sentido. É impossível esgotar. Não faz sentido. Tipo, isso daqui está totalmente fora, é muito desperdício. É muito amplo, você não vai ficar bom em nada, você vai perder um monte de questão. Eu acho que eu deveria ter ajudado você antes, né? Só que naquela época eu também era tão corrido, né? Era. Eu fazia Filho faculdade, pequeno. eu saía de casa assim 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, Não, né? e é uma coisa assim que você falou agora e que eu lembrei que é muito importante, fez muita diferença, é que assim, no cursinho você demora 6 meses, um ano para fechar o edital. Quando eu comecei a estudar, mesmo com toda aquela dificuldade, eu levei, acho que, 3 dias para ler o conteúdo da lei seca da Constituição do edital, né? Não toda a Constituição, gente, só o que estava no edital. Demorei 3 dias a primeira vez. Foi uma leitura horrível, chata, pesada, porque um monte de palavra difícil. Mas eu sei que em poucos meses eu estava lendo aquele mesmo conteúdo que eu demorava 3 dias, em 3 horas. Então, assim, olha a evolução, né? Você conseguir ver todo o conteúdo de constitucional em um dia. Né? Que no cursinho você demora às vezes 6 meses, porque aquela aula lá que o professor tem que ficar explicando, e aí tem que ficar voltando nos assuntos por causa das dúvidas, né? Então, assim, isso você economiza muito tempo. Sim, eu acho assim, ó, aí é uma parada estrutural, sabe? É um erro da estrutura da educação nossa, da nossa cultura e de comprar conforto. Cursinho tradicional vende conforto. Videoaula é conforto. Você quer videoaula porque é confortável e é natural, porque você, na sua vida inteira, foi enganado em relação a isso. Você ia para a escola tradicional, você tinha que ver videoaula, sabe? Uma aula, né, na Fala, prática presencial. Então você está acostumado com esse estímulo. E aí o que acontece? Todo mundo que manda mensagem pra gente falando assim, não, eu só consigo evoluir com videoaula. Mas você já tentou de outro jeito, né? Essa pessoa não tentou de outro jeito e normalmente, olha um sintoma. Ela me escreve errado. Ela escreve assim, videoaula separado. E hoje em dia não é mais separado, é junto já há muito tempo.
Isso daqui, cara, é um detalhe tão simples. E juro por Deus, gente. Assim, ó, 90 e todos por cento das pessoas que falam isso escrevem vídeo aula separado. Por quê? Essa pessoa não está acostumada a ler. Quem não sabe ler, não consegue fazer uma prova direito. Vai ter dificuldade. Não sabe escrever. Isso é verdade. Né? Quem não sabe ler, não sabe escrever. Não sabe, pô. E, ó, acabou de ter a prova do Enem. Né? Quem não lê. Acabou de ter a prova do Enem, por exemplo. E, cara, pergunta para alguém que fez a prova do Enem ou veja a prova do Enem aqui, né, de 2022. A prova foi muito mais sobre interpretação de texto do que sobre o conhecimento específico. Isso aqui é uma tendência em concurso. E como que você melhora a interpretação de texto? Lendo. Praticando. Né? E é isso mesmo. Né? E aí que tá, entendeu? Você tem que inverter o processo.